Pronto, agora fechei o outro. Bem, pessoal, então vamos lá. Agora está tudo certo, né? Nós iremos trabalhar psicopatia, tá? Algumas literaturas, elas consideram psicopatia dentro dos transtornos antissociais, tá? Mas nós temos que observar, isso é até uma coisa que nós vamos observar nos próprios slides, que nem toda pessoa que desenvolve o transtorno antissocial, ele irá ser um psicopata. Tá? Por exemplo, uma pessoa com fobia social, ele pode sim apresentar um transtorno antissocial. A fobia, além de estar dentro dos transtornos de ansiedade, as pessoas com fobia social, que é um tipo de fobia, ele vai apresentar transtorno antissocial. Por quê? Porque ele vai se isolar devido ao medo da sociedade, tá? Aí o que é que acontece? Ainda tá baixo? Ou tá bom? Para Aurelus, tá? Para todo mundo tá baixo? Ai, Senhor. Pois vamos ver novamente. Aí o que é que acontece? Só que todo psicopata, ele vai apresentar traços antissociais, tá? Ainda tá baixo, melhorou? Por quê? Ah, tá. Por quê, pessoal? Porque, melhorou, Aurelício? Ótimo, tá? Isso acontece por quê? Porque as pessoas psicopatas, elas vão criar uma aversão à sociedade. Porque para ela, para a pessoa, para o psicopata, ele está certo. A sociedade é que está errada, tá? Então, ele não vai seguir regras, ele não vai tentar se inserir em uma sociedade, ele não vai tentar se inserir em um grupo, a não ser que ele mesmo queira tirar alguma vantagem daquele grupo, tá? Mas aí, para isso, ele vai se tornar um amigo de todos. Uma pessoa sedutora, uma pessoa que ajuda os demais, uma pessoa que se veste muito bem, tá? Que vai planejar uma situação, tá? Para que todos aqueles. Isso, Aurelúcia, tá? Ele vai fazer com que todos aqueles achem que ele é aquela pessoa perfeita, tá? E essa simulação, tá? Pode fazer com que ele engane muitas pessoas, tá? E isso perdure por muito tempo. Até que ele não precise mais daquele grupo, ele não precise mais daquela pessoa, e daí ele vai descartar, porque o intuito dele não era uma relação com essa pessoa, era, na verdade, usar esta pessoa. Assim como a Aurelus está falando aí, o plano dele possa ser que não dê certo. E daí ele vai se revelar. Como é que ele se revela? Culpando os outros por aquilo que ele não conseguiu, tá? E vai mostrar quem na verdade ele é. Uma pessoa agressiva, uma pessoa má, uma pessoa irritada, tá? E daí as pessoas vão ver o oposto do que elas sempre estavam acostumadas a ver, ok? Existem pessoas que são psicopatas que eles podem viver toda a vida nessa simulação, onde para ele
ele é o único certo, tá? Onde as suas próprias mentiras. Não, tá? A não Bezerra é Lucas, é? É onde ele pode passar por muito tempo, certo? Desse jeito, e daí as pessoas nunca notarem que ele é um psicopata e de repente ele virar um serial killer, tá? Que é aí a pergunta de Lucas. Tá falando, mas todo psicopata tem desejo de matar, na realidade ele tem um desejo de vingança, certo? Seja de um grupo, seja de uma pessoa, seja da própria sociedade, tá? E daí, devido à sua mente, né, conspirar sempre contra a sociedade, por isso que ele entra, por isso que ele é considerado um antissocial, tá? Porque ele é contra a sociedade, isso pode fazer com que realmente ele planeje matar o outro, matar um grupo e virar realmente um serial killer, tá? Como aqueles que a gente vê aí, né, que entra nas escolas e mata todo mundo e vão para matar um, mas quem tiver na frente ele sai matando, tá certo? Vamos acompanhar os slides, nós vamos ver mais sobre isso, tá? Então aí, o O psicopata, psicopata. o, o sistema emocional do psicopata vem desconectado e não conecta novamente. Não tem cura até o momento. Eu não sei se vocês lembram quando a gente viu aquele histórico, quando a gente estava lá nas políticas, na reforma psiquiátrica, que falou-se que quando se separou os manicômios com as ideias de Pinel, separou-se as pessoas com transtorno mental dos psicopatas, tá? Por quê? Porque geralmente, né, os psicopatas são aquelas pessoas que realmente não têm cura. Por que é que não tem cura? Porque isso faz parte da personalidade deles, tá? O psicopata ele entra dentro dos transtornos de personalidade, porque ele tem uma personalidade é, distorcida, tá? É como se a personalidade dele já fosse formada em cima da maldade, do intuito de fazer o mal ao outro, tá? Da mentira, da manipulação, tá? Então, desde pequeno, nós vamos ver alguns tipos aí de transtornos que adentram dentro da psicopatia, que podem ajudá-lo a realmente tornar-se um psicopata, tá? Então, o psicopata ele não possui um conceito definido, mas é um construto psicológico que descreve um padrão de comportamento antissocial crônico. É uma síndrome. Enquanto o transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico. Porque a psicopatia ela é considerada uma síndrome, porque na realidade ela é o conjunto de muitas patologias, tá? Patologias essas que nós vamos ver aqui. Ó, o psicopata, ele vai ter traços de personalidade antissocial. E o que é o transtorno de personalidade antissocial? É um padrão invasivo de desrespeito e violação dos valores dos outros, que inicia na infância ou começa na adolescência e continua na idade adulta. Para ser psicopata, a pessoa precisa ter um histórico de alguns sintomas de transtornos de conduta antes dos 15 anos, tá? Então, que quer dizer isso aqui? O paciente psicopata, ele vai apresentar traços de transtorno de personalidade antissocial. Esse antissocial já vai ser visível nessas pessoas desde a infância, quando muitas vezes Lucas, na realidade, entra aí os determinantes, tá?
entra aí não só a questão genética, que a gente viu que ainda não é 100% comprovado, tá? Mas entra também o fator ambiente e o fator psicológico, tá? Onde no fator ambiente, muitas vezes, a falta de limite pode fazer com que essa pessoa que já tem um transtorno de personalidade, tá? Que já seja mais predisposta a ter um transtorno de personalidade, ele venha a facilitar essa formação. Assim como o psicológico. Quando a criança ela já tem aquele intuito da maldade, tá? E isso não é trabalhado na criança, seja no psicológico, seja no ambiente, isso aí ajuda nesse processo aí de formação da personalidade, tá? Então, se por exemplo, coisa que até a gente viu quando a gente comentou quando viu Freud, né? Quando a criança ela traz o brinquedo do colega para casa e ele não vai ser recriminado por isso, né? E os pais sempre dizem: ah, isso é coisa de criança. Ah, tá bom, não precisa devolver, não. Ah, o coleguinha tem muitos. Ele não vai sentir nem falta desse. Isso aí está estimulando que a minha personalidade seja assim. Tá? Por quê? Porque eu nunca fui recriminada, quando criança, em pegar o que é dos outros. Então eu vou ter isso como errado? Não. Tá? Eu sempre fiz o que quis e eu nunca fui castigada por isso. Eu nunca fui orientada com relação a isso é certo, a isso é errado. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Isso está naquela questão da formação realmente do ego, tá? O ego é quando eu tenho consciência, certo? Então, se eu fui estimulada, se eu não fui reprimida com relação às minhas más atitudes, tá? Eu não acho que isso é errado, tá? Exatamente, Thalita. Então, vocês vão ver que é o próximo transtorno, que a gente vai falar do transtorno de conduta, que o paciente psicopata, tá? Ele tem traços de transtorno de conduta, onde essa falta de limites, ela já vai estar desde presente na pré-adolescência, tá? Quando diz aqui transtorno de conduta antes dos 15 anos. Então, ele já vai apresentar esses traços, tá? O que falha aí é a questão dos pais, tá? Onde muitas vezes eles não observam, né? Onde muitas vezes esse filho ele é criado por um, por outro, e daí nenhum dá limites, tá? Dão certos limites e o outro tira. Tá? Então, essa criança ela já vai crescendo nesse mundo onde ela não sabe o que é certo, o que é errado, não tem quem ensine o que é certo, o que é errado. Muitas vezes ela vai para a escola e lá, né, a gente sabe que tem professores que realmente educam e ensinam, outros só ensinam, não educam. Tá? Isso, né, isso faz parte do processo. Processo educacional, nós temos isso aí. Né? É uma falha também deles, sim. Tá? Mas vejo que muitas dessas falhas eles acontecem de dentro de casa, dos pais, onde os pais acham que a escola é responsável por educar, por ensinar, tá? E eles jogam isso na escola, certo? Então não é a questão fator genético apenas, tá? É a questão ambiental e psicológica, tá? Quando ele está formando a personalidade, tá? Ele não apresenta esses limites para a formação da personalidade, do que é certo e do que é errado. Ok? A gente vai ver mais na frente, Lucas. Outro transtorno, pessoal, que nós vemos aí dentro da psicopatia é o transtorno de conduta, tá? Envolve um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual ocorre violação dos direitos básicos dos outros ou de normas ou regras sociais importantes e adequadas à idade. Manifestam-se com a agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, defraudação ou furto,
ou séria violação de regras. Tá? Então, é aquela criança que nasce sem obedecer às regras, maltratando os animais, essa questão de não ter limites, né? Eu até já falei para vocês que uma certa vez nós arranjamos uma consulta para uma adolescente terceirizada, né, com um psiquiatra do Iguatu, tá? Essa criança, essa adolescente, ela foi diagnosticada com transtorno de conduta. A mãe dela já era nossa paciente, né? A mãe dela já apresentava transtorno depressivo. E daí, uma certa vez, nós fomos chamadas na casa, porque essa menina, ela tinha quebrado todo o quarto. Pessoal, ela quebrou todo um quarto, tá? Nós chegamos lá, não existia nenhuma porta de um guarda-roupa inteiro. Ele estava totalmente destruído, ok? E ela só não quebrou mais coisas porque nós chegamos lá e ela simulou, certo, que tudo estava normal. Nada, não sabia nem por que nós tínhamos sido chamados, porque lá estava tudo normal, nada estava acontecendo, certo? E infelizmente ela não conseguiu, né, seguir com o tratamento, justamente pela falta de limite dos pais, né? E hoje, né, ela veio aí a se prostituir, tá? Mas ela já apresentava esses traços desde a infância, onde muitas vezes ela né, tinha vários relatórios do Conselho Tutelar lá na casa dela, tá? Justamente por essas pequenas infrações que ela já apresentava. E os pais não deram limite, e agora os pais tinham era medo de um adolescente, certo? Então, a junção disso torna-se, tá, a criança com, ou é a pessoa com desenvolvimento da psicopatia, ok? Então, o psicopata, ele apresenta transtorno de conduta, tá? E esses traços de transtorno de conduta já eram vistos desde antes da adolescência, na pré-adolescência, ok? E daí, outro transtorno que a gente vê no paciente psicopata são de personalidade histriônica. São pessoas que gostam de exibir e manipular os outros, que é uma das principais características do psicopata, né? É ele manipular as outras pessoas, é ele querer que todas as pessoas estejam sob o seu domínio, tá? Estejam sob o seu bel prazer, certo? Então, veja que no transtorno, na psicopatia, nós temos traços de transtorno de personalidade antissocial, nós temos traços de transtorno de conduta e nós temos traços de personalidade histriônica, tá? Então, todos esses transtornos, eles vão somar, tá? E formar a pessoa com uma síndrome que é a psicopatia, ok? E o psicopata ele vai ter características próprias, mas é a junção dessas síndromes, tá? Desculpa, desses transtornos. Então, o psicopata é caracterizado por uma conduta antissocial crônica que começa na infância ou adolescência como transtorno de conduta. Embora quase todos os psicopatas tenham transtorno de personalidade antissocial, apenas alguns indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são psicopatas. Então, é aquilo que eu disse para vocês do início, tá? Todo psicopata, ele vai apresentar transtorno de personalidade antissocial. Por quê? Porque para ele, toda a sociedade está errada e ele é o único que está certo. Toda a sociedade mente, ele é o único que diz a verdade, tá? Todas as regras da sociedade não servem porque ele não vai seguir nenhuma, ok? Pode-se observar que o psicopata se forma pela falta de confiança básica familiar, associada à ausência de experiências amorosas com a figura materna e de segurança com a paterna. Então, aí, mais uma vez, a questão ambiental, certo? Onde muitas vezes, né, na realidade, ele não foi criado pelos pais, né? Ele foi criado por várias pessoas, o que isso não quer dizer, né, que vá se formar uma pessoa psicopata,
mas ocorre a questão da predisposição, tá? Quantas e quantas pessoas que já passaram pelos cuidados, né, durante a formação dessa criança, durante a formação da personalidade, que na realidade não deram nada a essa criança, tá? E daí vai se somando, né, a formação psicológica, a formação do caráter, a falta de limites, né, o que eu faço que não tem ninguém que me recrimine, eu vou achando que o que eu estou fazendo está sempre certo. Pode sim, Lucas, tá? Por exemplo, a criança ou o pré-adolescente e adolescente com transtorno de conduta, se ele for trabalhado quando na fase da adolescência, né, que for realmente descoberto que ele apresenta traços de transtorno de conduta, né, se os pais realmente, né, se unirem à, à assistência, essa criança ainda pode, tá? Ser não desenvolver a psicopatia, ok? Agora sim, é uma criança, ou um adolescente, um adulto, que ele vai de vez em quando apresentar, como é que eu posso falar? Recaídas, tá? Então, ele sempre vai precisar de terapeuta, ele vai sempre precisar do acompanhamento, tá? Ele vai sempre precisar da família, ok? Para que o ajude nesse processo, porque é uma nova construção, tá? E assim, você construir uma personalidade que já você tentar construir uma personalidade que já está formada, tá? Então fica difícil. Tem que ser realmente tem que se voltar para o tratamento dele, tanto a família quanto o próprio paciente, ok? Porque ele pode apresentar aí várias recaídas e nessas recaídas ele realmente se tornar um psicopata, ok? Que a predisposição dele é bem maior, porque ele já tem a formação, né, a personalidade formada. Assim, o processo de amadurecimento do psicopata é interrompido de maneira abrupta antes que se complete o processo de separação e individualização social. Os psicopatas têm um ego grandioso e patológico, e seu superego, que é a instância moral, parece completamente ausente ou então está frouxa, tá? Então veja, né, que nós aprendemos aí as fases da personalidade de Freud, que é o id, o ego e o superego. O id é a inconsciência, o ego é a nossa consciência, né? E o superego é o reforço do nosso ego, tá? Então veja que para o psicopata o ego dele é grandioso no sentido de quê? É grandioso e patológico, tá? É grandioso no sentido de quê? De realmente ele manipular as outras pessoas, de realmente ele ser o sedutor, de ser a pessoa certa, de ser a pessoa que tem as regras corretas e que a sociedade está toda errada, tá? Daí a questão patológica, porque a questão dele é sempre ser super, é sempre ele ser o máximo, é o egocentrismo. Já a questão do superego, que nós aprendemos que o superego é quando a nossa consciência diz que estamos certos ou que estamos errados, né? Ele não vai ter, certo, esse superego. Por quê? Porque ele nunca está errado. O outro é que está errado. Por isso que, como a Aurelius falou aí, né? Ele culpa o outro, porque é sempre o outro que está errado. Porque é que muitas vezes nesses, né, quando se vai entrevistar o serial killer, né, na hora dos depoimentos, né, da justiça aí, judicial, porque é que eles sempre, né, dizem, tá, que eles não têm culpa disso, tá? A culpa é da sociedade que estava errada, a culpa era da escola que impunha regras a ele, a culpa era do professor que em alguma vez fez com que ele passasse por isso. Isso, tá? Então sempre é do outro. Por isso que ele não tem o superego, tá? São destituídos de qualquer humanidade, seu único sistema de valores é o exercício do poder e da agressão.
condições que caracterizam o narcisismo patológico, ok? Então, esse sentimento de culpa não vai existir, porque o superego dele não é desenvolvido, ele não tem o superego, tá? Isso, Aureluz, certo? Então, vem toda essa questão de que ele olha friamente, tá? Uma certa vez eu assisti, né, lá, nos telejornais aí, falando um depoimento de um serial killer lá, não sei se foi nos Estados Unidos, em algum país aí, tá? E tava lá todas as famílias das pessoas, né, que ele matou, e quando ele saiu, né, mesmo indo para a morte, né, mesmo tendo sido condenado à morte, ele saiu sorrindo, dando tchau para as pessoas, né, como se assim fosse super amigo, tá? Sorrindo e dando tchau para todas aquelas pessoas, né, para todas aquelas famílias que ele matou alguém, tá? Isso, tá? Verdade, certo? Porque ele tenta, pessoal, nas suas explicações, mostrar que a sociedade está errada, tá? E ele realmente explica, né, os porquês que a sociedade está errada, ok? Não, tá? Ele não tem essa noção, Lucas, porque na realidade ele está certo, tá? Agora, quando ele apresenta os traços, né? Por exemplo, quando ele apresenta transtorno de conduta, ele pode chegar a essa consciência, tá? De que ele tem um problema, tá? De que o problema maior é que ele não gosta da sociedade, tá? O antissocial, ele também vai ter essa noção. Ele pode ter essa noção. Agora, o psicopata, não, ok? E daí, ó, sua pergunta, Lucas, né? Os níveis, tá? A classificação aí. Então, pode ser leve, aplica os famosos golpes 171, né? Estelionato, fraude, atinge uma pessoa, ok? E daí, ele explica, tá? Por que fez isso, por que você roubou esta pessoa? Ah, porque ela tem muito dinheiro, tá? É, isso não vai fazer falta. Ou se isso é uma explicação de se roubar alguém, tá? Tem o psicopata moderado, que é aquele que aplica o mesmo golpe, porém em uma esfera social mais alta e acaba lesando milhares de pessoas, tá? Então, por exemplo, um banco, certo? Para atingir várias pessoas, tá? E o grave, nós temos aí o serial killer, né? Que o assassino, para quem não basta matar, tem que haver atos de crueldade, que é mais raro, certo? Então, não tem aquele filme. Gente, eu não estou me lembrando do filme, mas que ele é considerado psicopata, né? Que ele realmente corta as partes da pessoa lá friamente, escutando música, fumando, tá? E daí, sem nenhuma culpa, tá? Então, aí nós temos os níveis: os leves, tá? Moderado. Ah, tem esse também, né? Não era esse que eu estava pensando. Talvez eu me lembre daqui para terminar. Mas eu já vi esse também, Edmar. Então, o leve, tá? O ato é direcionado a uma pessoa, certo? O moderado pode atingir outras pessoas, e o serial killer é aquele realmente que mata, que destrói, que mutila, tá? E que sente prazer nisso. Aí vamos lá, para as características do psicopata, que são muitas, tá, pessoal? A ausência de culpa. Nunca sente arrependimento nem remorsos. Os outros é que são culpados de tudo que acontece de mal e vive com a certeza absoluta de que nunca errou. E não teme a punição por ter a certeza que tudo que faz tem um propósito benéfico, né? Mesmo que esse benefício seja só para ele, certo? Ele esteja destruindo famílias, esteja matando outras pessoas, esteja roubando muitas pessoas, o benefício
que ele explica aquele, como vocês falaram aí, né? Ele explica tudo, né? Como se realmente, né? Ele estivesse fazendo bem para todos, mas o benefício é só para ele, certo? Ele não sente remorso nisso. Ele mata, realmente mutila, tá? E para ele a culpa não existe. Tá? Mestre das mentiras. Para eles, a realidade e a ilusão fundem-se num só conceito, pelo qual regem seu mundo. São capazes de contar uma mentira como se estivessem a descrever detalhadamente uma situação real. E não sabem viver sem mentiras. Tá, pessoal? Eles mentem tanto que a mentira deles já se torna uma verdade. Tá? Então, por isso que eles não estão mentindo, certo? Porque isso já virou verdade. E a maioria, né, dessas mentiras, né, realmente ela vem para manipulação, tá? Então, como ele está sempre fazendo benefícios, né, porque ele é uma pessoa super bondosa, tá? Então, nem a questão do sentimento de culpa, tá? E nem mentiras. Manipulação e egoísmo. Não tem a noção de bem comum, tá? Ele não faz o bem para os outros, é só para ele, né? Aí o egocentrismo. Desde que ele esteja bem, o resto do mundo não lhe interessa. Extremamente manipulador, que usa o seu encanto para atingir os seus objetivos, nunca pensando nas emoções alheias, não reconhece a dor que provoca nos outros, manifesta facilidade em lidar com as palavras e convencer as pessoas mais vulneráveis a entrarem no jogo dele. Querem controlar todos os relacionamentos, para isso recorre a esquemas, intrigas e seu charme para fingir de amigo. Geralmente são pessoas, né, que argumentam muito bem, que falam muito bem, né, que seduzem, né, que são pessoas aparentemente bonitas, né, se vestem muito bem. Muitas vezes o seu grupo de amigos, isso, estudadas, muitas vezes o seu grupo de amigos são pessoas, né, com nível intelectual até bem, bem definido, né, ou então financeiramente bem definido, tá? E ele vai usando as pessoas, tá? Até atingir os seus objetivos. A partir que dele atingir os seus objetivos, essas pessoas não mais interessam a ele, e daí ele vai buscar outros objetivos. Inteligência, o QI costuma ser acima da média. Ausência de afeto, não são pessoas afetuosas com o próximo, usam os filhos como marionetes em função dos seus interesses e as medidas educativas usadas é de humilhação, tá? Então, pessoal, essa questão de ausência de afeto, alguns eles podem apresentar um afeto para uma pessoa, tá? E daí, tudo que envolver esta pessoa, ele vai estar manipulando, tá? Ou ele não sente afeto por ninguém, ou caso raramente ele sinta afeto por uma pessoa, ele vai querer manipular toda a vida daquela pessoa, tá? Então, se alguém estiver atrapalhando a vida daquela pessoa, que ele realmente sentiu algum interesse, ele pode matar, tá? Então, ele vai sempre, tá? Continuar nessa manipulação, certo? Mesmo que seja com a vida do outro, porque agora ele está fazendo benefício para quem ele está realmente com algum afeto. Isso é raro, mas pode acontecer. Impulsividade, devido ao seu superego, não consegue conter os seus impulsos, podendo cometer toda espécie de crimes friamente e sem noção de culpa. Tá? É aquilo que a gente já viu, né? Ele mutila, ele mata, tá? Sem a culpa. Por quê? Porque o outro está errado, não ele. O outro fez o mal, não ele. O isolamento. Gostam de viver sós,
Quando convivem com outras pessoas, querem liderar o grupo, mesmo que para isso destruam a família inteira. Tá? É aquilo que eu falei. Algumas vezes ele pode sentir afeto por alguém, tá? E daí ele vai manipular a vida daquele outro. Okay? Se alguém ofender, se alguém fizer mal àquele outro, ele está lá. Isso, Lucas. Tá? Ele está lá manipulando e usando. Aí, né, aquilo que nós já havíamos falado: psicopatia versus transtorno de personalidade antissocial. Alguns consideram o transtorno de personalidade antissocial e psicopatia como o mesmo transtorno, apesar dos muitos aspectos em comum. Os termos não são os mesmos. No psicopata, há um predomínio de perturbações relacionais e emocionais. Tá? Então, as relações no psicopata elas não existem, a não ser que haja um interesse dele, né, do psicopata, e o emocional não vai existir, porque ele não vai apresentar culpa, ele não vai apresentar afeto para com o outro. Tá? No transtorno de personalidade antissocial, há um predomínio das perturbações comportamentais. No antissocial é a questão do comportamento. Tá? Ele vai se isolar por alguma reação, por uma reação a alguma coisa. Tá? Como o exemplo que eu falei, né? Quem apresenta fobia social, ele vai ter traços antissociais, por quê? Porque é o comportamento dele, certo? Onde nós vamos ver fobia mais na frente, mas é o comportamento dele achar que toda a sociedade está falando mal dele, tá? Está olhando para ele, está criticando. Então, ele cria isso na mente, tá? Então, o comportamento dele vai ser de ir contra a sociedade, vai ser de se isolar à sociedade, tá? A maioria dos indivíduos psicopatas tem diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, mas o inverso não acontece, tá? Nem sempre o paciente com transtorno de personalidade antissocial, ele é psicopata, tá? Mas como nós vimos, o psicopata, ele tem transtorno traços de transtorno de personalidade antissocial, né? Tem traços de transtorno de conduta e estereotipia, tá? Histriônico. Causas da psicopatia. A causalidade da psicopatia reside em uma interação ainda mal compreendida entre fatores genéticos, biológicos, ambientais, sociais e psicodinâmicos, né? Aí a pergunta que o Lucas falou, se é apenas a questão genética, certo? Mas na realidade, entre todos aqueles determinantes que nós estudamos, físico, biológico, ambiental e psicológico, tá? Daí nós temos a expressão genética do psicopata. Fatores ambientais podem modificar o cérebro, alternando os traços psicopáticos e aumentando o risco para a patologia, ou ao contrário, protegendo o indivíduo. Tá? Então, aqui entra aquela questão da criança, né? Ter a sua personalidade formada com muitas orientações distorcidas, né? Cada um orienta de uma maneira, com poucas orientações, tá? A questão do que ela já sofreu na gestação, talvez por ter sido não desejado, talvez pela mãe, né? Tentar os abortos aí, que a gente já viu que o que a mãe sente, a criança vem sentindo. Então, foi uma gestação que ele já veio toda com emocional negativo da mãe, tá? Daí a predisposição, tá? Vem as influências ambientais, que entra aí a disfunção familiar. É o fator psicológico mais importante, abrangendo o comportamento antissocial ou alcoolismo paterno, falta de limites e supervisão enquanto criança e separação ou perda de um dos pais. Tá? Então, veja, pessoal, que junto a tudo isso vem o psicológico. Como é que essa criança interpreta toda essa situação? Como é que ela lida com toda essa situação?
tá? Como é que, se essa criança ela recebe ajuda de alguém psicologicamente, na questão da formação da sua personalidade, tá? Porque tem crianças que, né, vivem com os pais separados e crescem sem nenhum trauma, sem nenhum problema, ok? Mas vem a junção de todos esses problemas, né, e a formação da personalidade, se ela tem alguma ajuda para isso, tá? Trauma infantil pode ter um impacto dramático na saúde mental da criança, estando também relacionado à psicopatia. Tá? É a forma como essa criança recebe toda essa situação, como ela interpreta, como ela vê, né, toda essa situação. Com Com relação ao relação ao diagnóstico, diagnóstico, ah, estudos de neuroimagem cerebral indicam amígdala e córtex pré-frontal menores e com menos atividade, desregulação da homeostasia de neurotransmissores, principalmente aí a dopamina e a serotonina, que vão trabalhar nessa questão do humor, dos comportamentos, respostas endócrinas alteradas, testosterona e cortisol, e resposta autoimune modificada aos estímulos emocionais e estressores, né? Entra aí a questão do sentimento de culpa, tá? O sentimento de culpa não existir, ele sempre ser aquela pessoa calma, tá? Mas veja, essa calma é quando tudo está, né, como ele planejou. E daí, pessoal, eu trouxe, né, esse slide para vocês, que ele fala, né, em todas essas causas, tá? Que a gente pode trabalhar aí o diagnóstico, né? Primeiro, o diagnóstico ele vai ser clínico, tá? Aí vocês podem imaginar, mas como é que a gente vai saber que ele é um psicopata, que ele tem traços de psicopatia de forma clínica? Infelizmente, na verdade, a gente só percebe, tá? Ou só se vai diagnosticar quando ele demonstra ser um psicopata, tá? Infelizmente, tá? Enquanto ele não fizer algo para que as pessoas, o grupo, a sociedade, veja que ele apresenta esses traços de psicopatia, infelizmente a gente não vai conseguir diferenciá-lo no meio da sociedade, certo? Por isso que, infelizmente, nós temos muitos psicopatas por aí, e que quando, né, eles decidem fazer algo, tá, que vai chamar atenção, as pessoas até ficam dizendo, né, poxa, ele era tão calmo, ele era tão quieto, ele era tão educado, né, ele tão servidor, tá? Mas veja que tudo isso estava lá nos planos dele, né? Então, ó, nós temos aqui, tá? A questão atinge várias regiões, tá? Como aqui, ó, vai atingir os lobos temporais, tá? Na questão da produção da raiva e dor, vai atingir as amígdalas, que vai trabalhar aí a questão do emocional, das imagens, da memória, tá? Vai atingir os órgãos parietais, ou, desculpe, o lobo parietal, que vai trabalhar aí com a memória de curto prazo, ok? As amígdalas, elas também vão trabalhar com relação à avaliação rápida, a ele punir as outras pessoas, a ele imaginar que ele foi punido por isso, tá? Então, várias aqui, como nos outros transtornos, né, que nós já estudamos, nós temos modificações apenas na região frontal, devido à diminuição do fluxo dos neurotransmissores, tá? No paciente psicopata, nós já temos, né, alterações em todo o cérebro, tá? Ele vai atingir o lobo parietal, vai atingir o frontal, tá? Vai atingir cadê? Deixa eu mostrar aqui isso aqui para vocês. Sim, os órgãos sensitivos, tá? E daí vai ser a junção de todo esse comportamento, tá? Que traz essas alterações que vai mostrar o paciente
diagnosticado com a psicopatia, certo? Veja, pessoal, que aqui nós temos o pré-frontal também, ele é atingido, tá? Veja que aqui nós temos não só a questão de alteração do comportamento, certo? No psicopata, mas nós temos um acentuado diferenciação, tá? Do emocional, onde aqui, tá? Ele vai sentir muita raiva, tá? Muitos sentimentos negativos vão estar presentes, principalmente nessas regiões aí, frontal e pré-frontal. O tratamento. O tratamento desse paciente é trabalhar o manejo de raiva, desonestidade e problemas de relacionamento. Mostrar que seu transtorno é crônico, perdas de longo prazo, não há motivação para o tratamento e a participação ativa do paciente na sessão. E ensinar que pensamentos negativos são passageiros e que podem enfrentá-los em vez de agredir ou manipular. Tá? Então, pessoal, além da medicação, que aqui a medicação vai entrar os estabilizadores do humor, tá? Vai entrar os antipsicóticos, mas vai entrar também como, digamos assim, até o primeiro objetivo do tratamento é a questão da psicoterapia, tá? O psicólogo, ele vai entrar aqui no sentido de trabalhar, tentar trabalhar essa formação da personalidade dessa pessoa que infelizmente já está toda formada, tá? Então é no sentido dele se reconhecer o que traz mais raiva para ele, o que é que acontece que desencadeia essa raiva, tá? Trabalhar os relacionamentos dele dentro de casa, o relacionamento dele com outras pessoas, com a sociedade, ele ver que existe, ajudar, que existe regras na sociedade, e ele tem que seguir essas regras, que na realidade não é a sociedade que está errada, é ele mesmo, tá? Então, assim, pessoal, é um tratamento muito difícil, tá? Geralmente esse tratamento ele é feito nas pessoas que já se rebelaram, então, assim, são presidiários, tá? São pessoas que estão em clínicas para tratamento, mas presas, tá? É muito difícil o trabalho, tá? Porque o ambiente em que ele está também não vai ajudá-lo, certo? Então, realmente, né, se visto, tá? Se visto uma coisa que deve ser trabalhado antes de se formar psicopata, tá? Como até Lucas perguntou aí, né? Essa questão. Se todos aqueles vão virar psicopata. Se alguém notar, né, essa desestrutura já dessa personalidade, tá? Então a pessoa ela pode ser trabalhada antes de se tornar um psicopata. Se já é visto que essa pessoa apresenta transtorno de conduta, apresenta essa manipulação para com outras pessoas, apresenta o transtorno de personalidade antissocial, no sentido de manipulação, de egocentrismo, então isso já pode ser trabalhado, tá? E talvez essa pessoa não chegue a se tornar um psicopata, ok? Mas se já é um psicopata, pessoal, esse transtorno, o paciente ele não vai entrar no estado de estabilidade, tá? Ele pode até entrar em estado de manutenção, que é quando ele está os sintomas estão mais a menos, porém ele não vai receber alta nem da farmacologia, nem do psicólogo, tá? Ele vai sempre estar em tratamento, ok? Porque veja que vem da formação da personalidade, tá? Então esse paciente ele nunca vai ele nunca vai ter alta nem da farmacologia, nem da psicologia, e por isso que ele não vai nunca entrar na fase de estabilidade,
tá? Ele vai sempre ficar na fase de manutenção, onde mesmo com a diminuição dos sintomas, né, a diminuição aí da clínica, mas ele vai fazer uso da medicação e da terapia, ok? Dentro da terapia, né, que realmente tem que existir, tá, para ver se consegue fazer algo ainda na personalidade dessa pessoa, tá? Existe aí o ensino do manejo da raiva. Por quê? A maior parte dos psicopatas que se tornam serial killer é porque eles criaram uma raiva de alguém, de algum local, de alguma situação. Tá? Por que é que eles voltam na escola? Porque lá na escola eles sofreram bullying. Tá? Teve até um tempo desse aí, né, que saiu matando várias crianças, porque ele voltou lá na escola e queria matar, não sei se a professora ou o algum funcionário de lá, tá? E daí saiu matando muitas pessoas. Tá? Por quê? Porque ele sofreu bullying. Okay? Então, no manejo da raiva, deve identificar os pensamentos e emoções, avaliar a percepção, decidir se vale a pena responder, gerar possíveis respostas, escolher a melhor resposta e responder, tá? Então, no caso, a própria pessoa, o próprio paciente, ele vai, através da psicoterapia, tá? Tentar trabalhar a sua raiva, certo? Isso aí se chama o manejo da raiva, que ele aprende dentro da terapia, tá? E daí ele começa nesse processo, né? Pode apresentar alguma melhora, certo? Mas cura nunca. Estabilidade não, tá? Tranquilo, pessoal, com relação aí?